Previsão de mais chuva forte no Rio Grande do Sul. Os temporais que voltam hoje podem ampliar as cheias dos rios e colocam o estado em alerta de perigo. A formação de um ciclone extratropical deve afetar o escoamento das águas do Guaíba na Grande Porto Alegre. Alguns municípios podem enfrentar a sensação térmica próxima a 0 grau nos próximos dias. É uma preocupação sobre o que pode vir nos próximos dias de um estado que já está absolutamente ali enfrentando problemas graves e muito destruído, com quase 80% de suas cidades com problemas em relação às enchentes. Os novos números que saíram agora pela manhã, infelizmente aumentou o número de pessoas mortas, 113 vidas perdidas por causa dos temporais. Mais de 406 mil pessoas estão fora das suas casas no Rio Grande do Sul. Algumas delas nem sabem se um dia vão poder voltar às suas casas. Essa, inclusive, é a nossa manchete neste momento. Uma reportagem muito interessante do jornal Folha de São Paulo, que fala sobre o futuro, né? A gente está vendo esse presente de destruição e o futuro. Será que algumas cidades não vão poder mais ser ocupadas? Por exemplo, a cidade de Roca Salles e Mussum, que tiveram grandes áreas devastadas após o temporal. Um dos prefeitos de uma dessas cidades diz, inclusive, que a estimativa é que 50% da população tenha que realmente mudar de endereço para sempre. Como é que vai ser isso no nosso país? Traremos essa discussão hoje aqui no nosso All News. E o nível do Guaíba recuou, mas ainda segue acima da cota de inundação e a previsão é de mais cheia. Cidades próximas da Lagoa dos Patos, onde o rio deságua, começam agora a registrar o aumento no nível das margens. E aí, a preocupação para esses moradores. A Defesa Civil já orienta os moradores das regiões afetadas a saírem de suas casas e a buscarem local seguro. Essa é uma preocupação neste momento diante da chuva que vai continuar. Em Porto Alegre, a Prefeitura anunciou abrigos com segurança privada e instalações exclusivas para mulheres e crianças. E essa medida foi tomada após o registro de violência de estupro em locais que recebem desabrigados. E aí agora esses abrigos feitos para crianças e mulheres. Outros abrigos que também estão sendo construídos apenas para animais também de estimação, porque muitos desses abrigos que estão com os moradores não pode receber os animais de estimação e é preciso também a construção desses abrigos para os animais. E os reflexos das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul já aparecem também nos mercados e outras regiões. Há uma preocupação neste momento em relação à falta de alimentos. Será que vai faltar alimentos? Há muita mentira circulando nas redes sociais e aí as pessoas começam a fazer o quê? A estocar alimentos em casa. E para combater isso, o que as redes de supermercados começam a fazer? Eles estão limitando as vendas de arroz, leite, óleo de soja, feijão. Por exemplo, aqui na capital paulista, se você vai a uma rede de supermercado como o Pão de Açúcar, você só pode comprar ali 2 pacotes de arroz. 2 pacotes de 5 quilos de arroz, por exemplo. E aí eles até colocaram uma plaquinha, que é por empatia para não faltar alimentos. Então, assim, não está faltando alimentos. O que está acontecendo neste momento é uma decisão das redes de supermercados a limitar a venda dos alimentos para que as pessoas não comecem a estocar alimentos em casa e aí sim faltar alimentos. A Associação Brasileira de Supermercados recomenda aos consumidores que não façam estoques em casa para que todos continuem tendo acesso contínuo aos produtos, ou seja, para que realmente não falte
alimentos. Então, essas são algumas das notícias que a gente abre aqui o nosso All News. E é claro que se você quiser contribuir, tem outras informações, está vendo alguma coisa, mande aqui pra gente. No nosso chat do YouTube, que já está aberto, você pode mandar mensagem, ou então no meu e-mail, fabilosidral@uol.com.br. A gente daqui a pouquinho já chama os nossos colunistas de hoje. Hoje teremos a participação aqui também do professor Fernando Abrúcio, que colabora conosco com a análise política. Mas antes, eu vou a Porto Alegre com as últimas notícias da nossa reportagem. O Higínio Vasconcelos está conosco. Ele foi enviado lá à região de Porto Alegre e está acompanhando de perto essa tragédia. Olá, Higínio, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News. Oi, Fabiola, bom dia. É uma situação bem delicada. Eu não sei se você consegue perceber. Aqui atrás é o Guaíba, tá? Estou no Pontal, que é um dos espaços onde as pessoas que são resgatadas são trazidas e também é um local de doações, tá? Muitas doações chegam aqui também. Nesse momento, exato momento, está chovendo, começou a chover de novo. Então, até eu estou numa área resguardada aqui, mas no fundo, não sei se dá para reparar, está chovendo. Ah, Desde ontem, assim, a gente percebe uma redução brusca na temperatura. Hoje de manhã, um pouco antes de eu entrar aqui com vocês, eu percebi que está 17 graus a temperatura. Inclusive, só para ter uma ideia, eu estou com um blusão e um casaco. Então, assim, eu estou nessa situação, mas eu fico imaginando as pessoas e, na verdade, eu não fico só imaginando, mas como vi as pessoas nesse frio em abrigos. Então, é uma situação bem delicada, mas a gente também tem percebido assim uma corrente de solidariedade, né? De as pessoas tentarem ajudar agora, atualmente, por causa dessa queda de temperaturas. Um dos pedidos é, de fato, de cobertores, de roupas mais pesadas, no caso, que aqui em Porto Alegre faz um frio que é uma coisa meio incomparável. Faz 3 anos que eu não moro aqui e toda vez que eu venho, as temperaturas variam bastante, mas o frio sempre me impressiona um pouco. Oi, Gino, a gente sabe que muita gente deixou aí Porto Alegre, né, em busca do litoral, mas há uma preocupação agora com as outras regiões que podem vir a sofrer também, né? Como é que está essa questão agora de quem está em Porto Alegre? A água já volta, não voltou ainda, ainda tem falta de energia, as pessoas já começam a retornar a Porto Alegre ou ainda não? Isso. Eu conversei com várias pessoas desde o dia que eu cheguei aqui. Eu cheguei na segunda-feira. Ah, e ontem, algumas pessoas, amigos meus, ou mesmo fontes que eu entrevistei durante essa cobertura, me relataram: olha, na minha casa voltou a água. Eu tinha luz elétrica, mas não tinha água, mas voltou. Então, assim, são relatos que as pessoas vão dizendo. E eu também tenho essa percepção por ter circulado na cidade. Pelo menos a questão de energia elétrica, eu percebo que há alguns mais pontos de iluminação, mas ainda há locais onde tem luz. Por exemplo, ontem eu fiz uma matéria no SET, que é um dos espaços, um abrigo em Porto Alegre, que fica no bairro Menino Deus, que estava ontem, no caso, com 206 pessoas. E fiquei lá mais ou menos até umas 7 da noite. Cheguei de dia, saí de lá 7 da noite, e era meio que um ponto iluminado no meio da escuridão. Tive que usar a lanterna para poder chegar até o carro, porque tem muito carro na volta, e é até entendível, tem muitos carros de doações, de voluntários. Eu caminhei umas 2 quadras no breu, no escuro, completamente escuro. Então, assim, é uma realidade que ainda faz com que muitas pessoas que saíram da cidade não retornem, continuem no litoral ou continuem em outras cidades, porque ainda tem esses serviços básicos comprometidos, né? Mas a população espera que isso acabe logo. Mas até ontem, quando estava nesse artigo, me comentaram que o sentimento é parecido com o da pandemia. Quando começou a pandemia, as pessoas falavam: não, vai demorar uma semana, vai demorar 15 dias. Só que esse tempo foi se passando e não voltava à normalidade. É mais ou menos parecido. As pessoas comparam o que está acontecendo aqui com o começo da pandemia, que a gente inicialmente achava que era uma coisa rápida, mas depois a gente percebeu que foi se prolongando.